Meus amigos, desse jeito aí que o Vasco tá jogando, isso aí tá bem claro pra todos que o Vasco não vai subir, né, cara? Enquanto continuar com o Zé Ricardo aí no comando da equipe, vai ser esse marasmo, vai ser essa porcaria de time aí dentro de campo. E infelizmente, mais um empate aí na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco com a grande oportunidade para entrar dentro do G4 da Série B, mas esbarra demais nas suas limitações e principalmente desse técnico horroroso, técnico de futsal, não é técnico de futebol, que está hoje no comando do Vasco, né, cara? Lamentável a gente ter que falar mais uma vez aqui de um jogo horroroso do Vasco. Muitos torcedores ficaram iludidos com a vitória no meio da semana. Eu não fiquei, pra falar a verdade, porque enquanto eu não ver esse Zé Ricardo fora do Vasco, eu não vou ter paz. O Vasco não vai conseguir voltar para a primeira divisão. Esse time não é capaz de subir. A bola está queimando no pé do jogador do Vasco. Inacreditável como que você vê alguns jogadores, como esse tal de Lucas Oliveira, essa enganação total que o Zé Ricardo colocou aí no segundo tempo. É um jogador ridículo, podre, um dos piores jogadores que eu vi nos últimos anos. Vestir a camisa do Vasco, não tô nem aí se é garoto, se é isso, não tinha que estar vestindo a camisa do Vasco. Ele é jogador de Bangu, não é jogador pro Vasco. Não tinha que estar vestindo a nossa camisa. Esse lateral direito fraquíssimo, Gabriel Dias, cara, fez um primeiro tempo horroroso. Horroroso. Faltam aqui adjetivos negativos pra gente falar desse cara, porque é dor de cabeça essa contratação. Não vai dar certo com a camisa do Vasco. Muito fraco esse lateral. O Zé Ricardo não consegue fazer mais nada de diferente nesse time do Vasco. Ele ousou bastante no meio da semana, colocando aí o Riquelme, também o garoto Andrei Santos, mas eles são garotos, já oscilaram bastante no jogo de hoje. O Andrei Santos se escondeu o primeiro tempo todinho, né, cara? Pouco pegou na bola, tentou se apresentar mais no segundo tempo, mas foi bem longe daquele jogo lá contra a Ponte Preta. O Vasco não consegue ter variações táticas. Eu sempre tô falando isso aqui nos pós-jogos do Vasco. Quem me assiste sabe que eu sempre falo isso. O Vasco não consegue surpreender o adversário dentro da partida. O Vasco continua com o mesmo esquema que foi montado antes de pisar dentro de campo. Jogadores parados, jogadores não se movem dentro de campo. É inacreditável, cara. É inacreditável a gente ter que ver esse tipo de jogo dentro do Vasco. Isso aí é treinador, a gente sabe que o elenco é fraco, é limitado, mas o mínimo que o treinador tem que fazer é tentar mexer nas peças dentro de campo, tentar fazer alguma coisa para surpreender o adversário, mesmo com jogadores fracos. Nem isso o Zé Ricardo consegue fazer. Isso aí mostra para todo mundo que ele é fraco, é muito fraco esse treinador. E o Vasco vai continuar mantendo o Zé Ricardo como técnico do Vasco até não tiver mais chance de subir para a primeira divisão, porque é isso que o Jorge Salgado quer, né? Tá bem nítido para todos que ele quer afundar o Vasco permanecendo com o Zé Ricardo no comando. Essas convicções de merda desse presidente do Vasco que afundou o Vasco aí, que o Vasco permaneceu mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda dá tempo de trocar esse técnico, cara. Ainda dá tempo de tirar, corrigir o que foi errado aí no início da temporada e tentar fazer algo de diferente, já que está praticamente certo que o Vasco vai ser vendido para 777 Partners. Tenta fazer algum acordo com eles para tentar trazer alguns jogadores, tirar esse treinador do Vasco e trazer um treinador de ponta para assumir o Vasco agora na Série B, porque caso contrário, não vai subir para a primeira divisão. Vamos passar mais uma temporada vexatória na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto continuar desse jeito aí, vai ser esse sufoco. O Vasco só depende do Nenê, meu amigo. Não tem outro jogador de qualidade para organizar a jogada do Vasco. Um jogador que vai fazer 41 anos. O Vasco depende desse cara. Não foi ao mercado trazer uma outra referência. Esse time do Vasco precisa de ter jogadores referência. Anderson Conceição não é referência. Quinteiro não é referência. Esse goleiro não é referência. Olha o que ele fez hoje. Poderia ter prejudicado muito a vida do Vasco. Tomou um baita frango. Se não fosse por centímetros de impedimento ali, era pro Vasco ter tomado uma surra da Tombense hoje. Porque se o segundo gol ali, o Vasco ia desandar, ia dar os contra-ataques pra Tombense. A Tombense ia fazer 3, 4, 5-0 no Vasco tranquilamente, porque o jogo estava propício para isso, em caso daquele gol tivesse sido confirmado, né? Uma falha grotesca, e com certeza o Thiago Rodrigues hoje fez a sua pior partida com a camisa do Vasco. Um goleiro interessante, foi seguro até aqui, mas essas falhas do jogo de hoje preocupam bastante, né? O goleiro sem confiança, a gente já viu o que aconteceu com o Vasco. Michel Alves, Alessandro, Diogo Silva e por aí vai. Tudo goleiro sem confiança, tudo goleiro fraco, né? Hoje eu senti o Thiago Rodrigues bem inseguro no gol do Vasco e poderia ter prejudicado e muito o nosso time hoje. Mas o Vasco conseguiu esse empate aí. Poderia ter virado o jogo se tivesse um time melhor, se tivéssemos ali atacantes melhores, né? Porque o Gabriel Peck
perdeu um gol cara a cara também ali no primeiro tempo, né? Um gol que ele fez contra o Flamengo, um golaço muito mais difícil ele fez contra o Flamengo e hoje contra a Tombense ele não conseguiu fazer, né? O Gabriel Pec que esqueceu o seu futebol lá no Campeonato Carioca. É um jogador esforçado, é um jogador cria aí da base do Vasco, como os vascaínos gostam de dizer, é um jogador cria, né? Mas não tá correspondendo assim como estava jogando no Campeonato Carioca. Sempre falei isso aqui do Gabriel Pec, ele só joga bem no Campeonato Carioca. Chega na Série B, ele vai muito mal. Ele tá sendo titular do Vasco porque o reserva dele hoje, vencendo aí esse Lucas Oliveira, é horroroso, é podre esse jogador. Na minha opinião, já tinha que rescindir o contrato dele hoje e devolver ele pro Bangu, porque é fraquíssimo esse jogador. Além dele ser flamenguista, que é pior de tudo ainda, né, cara? Mas poderia pegar aí no sub-17, sub-15, botar a garota aí pra jogar, mano, porque ficar dando oportunidade pra quem? Pra Zé Ninguém, pra jogador que não vai dar certo. É por isso que o Vasco vem estando na merda a cada dia, né? Apostas atrás de apostas, refúgio atrás de refúgio, só contrata esse tipo de jogador, nunca tem uma contratação certeira. A esperança que a gente tem é o Carlos Palácio, que ainda não está tão pronto assim para ser titular do time do Vasco. Ele estava sem ritmo de jogo, fez apenas uma partida antes de fechar com o Vasco aí nessa temporada. Agora fez o seu terceiro jogo em 2022, é muito pouco para um jogador que chega para ser o grande cara ali do time do Vasco junto com o Nenê, né? A gente espera muita coisa desse jogador e tomara que nos próximos jogos ele consiga aí recuperar e ser titular do Vasco, né, cara? Tomara, a gente espera muito isso. E também a recuperação do Eric, que é um jogador interessante que foi contratado. Fundo do meu coração, cara, é o que eu sinto que esse time não vai subir, não tem condições nenhuma um time de futebol ser comandado pelo Zé Ricardo, ter como presidente Jorge Salgado e principalmente muitos desses jogadores aí inacreditáveis que não deveriam estar vestindo a camisa do Vasco, como Gabriel Dias, Lucas Oliveira e por aí vai. O Quinteiro hoje também fez uma das piores partidas que eu vi de um zagueiro fazer com a camisa do Vasco. Lamentável hoje a gente ter que ver esse tipo de jogador vestindo a nossa camisa hoje, né? O futuro do Vasco é muito perigoso. A SAF tá aí, vai chegar, tudo indica que vai dar certo. Até julho ou agosto, quando é o prazo que o Vasco pretende entregar o futebol nas mãos dos norte-americanos, pode ser tarde demais. Pode ser que o Vasco esteja lá embaixo brigando para não cair para a Série C. E quem sabe sem chance nenhuma de voltar à elite do futebol. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo de hoje. Quem para você foi o pior homem dentro de campo. Porque melhor em campo, mais uma vez, foi Yuri Lara, né, cara? Dando a vida, dando a raça dentro de campo. O jogador é volante. Volante, cara, não é atacante, não é meio campo, é volante. Esse é o tipo de melhor jogador que a gente vem tendo no jogo. Quando não é um volante, é um goleiro, como é o Thiago Rodrigues aí, às vezes, nos jogos que ele salvou o Vasco. Infelizmente, o Vasco peca muito pela falta de finalização, pela falta de ataques no time, né? O time não tem força ofensiva e quando tenta atacar os adversários, ou é no erro da zaga do adversário, ou é na jogada parada do Nenê. Não tem mais nada além disso, né? E deixa aqui o recado, fora Zé Ricardo, porque não dá mais.